Episódio 5 Em Monopólio de Sangue. Acordei no escuro. Nem mesmo os lampiões da cidade estavam acesos ainda, e o céu acima parecia um manto opaco, sem sinais de aurora. O corpo ainda doía em alguns pontos, mas a ansiedade era maior que qualquer dor. Eu queria voltar. Queria matar monstros. Queria mais. Revistei meu equipamento. Armadura média, rachada nos ombros, mas ainda funcional. Espada curta afiada na noite anterior. Facas presas à cintura. 2 marmitas frias. 3 poções de cura. Tudo no lugar. Nada mais a dizer. Antes de seguir direto, tomei um desvio rápido, movido por algo que nem sei nomear, talvez curiosidade. Caminhei até a capela onde esta costumava morar com aquele garoto. Queria, e não sei, ver se havia alguma movimentação? Talvez. Foi então que a vi. Ela cambaleava pela rua de pedra, voltando para casa com os olhos inchados e os passos irregulares. E estava bêbada. Chorando sozinha, como se o mundo tivesse desabado apenas sobre ela. Fiquei ali, imóvel, à sombra de uma parede. Não disse nada. Não tinha o que dizer. Era estranho ver o peso da minha escolha espelhado tão claramente em alguém que eu não queria ferir. Mas segurei firme minha mochila, virei o rosto e fui embora. Não podia me dar ao luxo de hesitar. A Dandia me esperava. E eu precisava estar mais forte. Deixei esta para trás. Escolhas são escolhas. O precioso filho dela já era só carne apodrecida em algum canto da Dandia. E ela? Uma deusa inútil, sustentada por pena e favores. Um rostinho bonito e olhos inchados não iam mudar nada. Era hora de trabalhar. O 5º, 6º e 7º andar me esperavam. Logo ao amanhecer, já estava mergulhado na escuridão úmida da Dandia. Meu corpo respondia melhor aos movimentos. E estava mais leve. A espada encontrava carne com mais precisão. Desvios vinham quase instintivos. Pensei por um momento que finalmente havia começado a dominar os andares inferiores. Mas a ilusão não durou muito. No 6º andar, fui cercado por 5 formigas assassinas e 3 sombra de guerra. Quando a segunda onda apareceu, já ofegava e sangrava. Um corte na lateral, uma mordida no ombro. O corpo começou a falhar, os reflexos travaram. Os músculos doíam como se queimassem por dentro. Só me mantive de pé porque a fúria tomou conta e Berserker gritou dentro de mim como um tambor de guerra e me empurrou até que tudo virasse ruído e vísceras no chão. Voltei à superfície perto do meio-dia, cambaleando, coberto de sangue seco e com um braço parcialmente imobilizado. As pessoas me olhavam como se eu fosse um monstro emergido da própria Dandia. E talvez eu fosse. Passei pela guilda, vendi os cristais sem dizer uma palavra. Me pagaram como sempre, mas os olhos de Rose demoraram demais sobre mim. Senti o peso do julgamento. Na volta, parei em frente à capela. Algo me puxava de volta até ali, como se o passado estivesse tentando me puxar pela gola. Não bati, não falei nada. Só observei a porta fechada e me perguntei se ela ainda estava chorando. E então fui embora. No segundo dia, acordei ainda antes do sol. Dormi mal, com dores nos ombros e nas costas, mas o corpo respondeu. A armadura média surrada parecia mais pesada do que ontem. Talvez fosse o cansaço acumulado. Ou talvez fosse só meu corpo avisando que eu estava exigindo demais. E ignorei o aviso. Coloquei as facas no cinto, prendi a espada curta nas costas e desci. A Dandia me recebeu com o mesmo fedor de mofo e morte. Mas alguma coisa já estava diferente. Eu me movia com mais precisão. O corte acertava com menos esforço. Os olhos começaram a antecipar padrões. E com o tempo, o medo do inesperado foi substituído pela análise metódica. No 4º dia, percebi que o sangue que escorria pelo meu rosto já não me incomodava mais. Nem a dor. As feridas ardiam, mas algo dentro de mim parecia sorrir com isso. Cada golpe que eu levava era convertido em um aprendizado bruto, direto, que entrava nos ossos. Fui acordando cada vez mais cedo. De início, com a cidade ainda escura, mas o céu prestes a clarear. Depois, quando a lua ainda dominava os telhados. No 6º dia, nem me dei ao trabalho de esperar amanhã. À noite, percebi que os corredores da Dandia ficavam mais silenciosos. Sem gritos, sem passos alheios. Apenas o som da minha respiração e os uivos das criaturas nas sombras. E era perfeito. Os monstros eram mais ativos à noite, mais violentos, mas também mais abundantes. Uma presa atrás da outra, sem tempo para descanso. No meio da escuridão, eu me tornava algo diferente. Os reflexos se aguçaram. Os movimentos ganharam fluidez. Meus músculos gritavam menos e reagiam mais rápido. A espada já era extensão do braço. Os passos se tornaram precisos. Força, destreza, agilidade, tudo avançava como um incêndio alimentado pela fome. Só a magia permanecia estagnada, como uma porta trancada para a qual eu ainda não tinha chave. Mas pouco importava. Eu não precisava de feitiços para matar. Continuei com a mesma armadura. A mesma lâmina desgastada. Sabia que poderia comprar algo melhor, e a pilha de moedas crescia com cada ida à guilda e mais resisti. Se o equipamento ruim dificultava, melhor ainda. Mais esforço. Mais dor. Mais ganho. Eu não queria conforto. Eu queria superação. E então veio o 7º dia.
Entrei na dungeon antes da meia-noite e só deixei suas entranhas quando o sol já pairava sobre a cidade. Era um contraste ridículo. Enquanto os outros aventureiros desciam, conversando sobre estratégias e horários, eu surgia coberto de sangue seco, olheiras fundas, passos firmes, olhos abertos como os de um predador que havia se banhado no campo de batalha. Alguns começaram a notar. Primeiro um ou dois. Depois, grupos cochichando. Era impossível não ver, o mesmo homem surgia, dia após dia, das profundezas. Silencioso. Ferido. Sujo. Mas sempre voltando. Sempre vivo. E eu sentia isso também. Não era só força. Era algo mais profundo. Um tipo de domínio. Os andares até o 7º já não ofereciam perigo. Eles eram meus. Mais uma vez, eu passei pela capela. Era sempre o mesmo caminho. Mesmo horário. Mesmo ritual. A janela da frente, sempre entreaberta, deixava escapar um fiapo da luz amarelada do lampião. E lá estava ela, como em todos os dias anteriores, Estia. Encolhida num canto, vestígios de cansaço e tristeza espalhados pelos olhos e pela postura. Tentei, mais uma vez, não me importar. Falhei. Por mais que repetisse que aquilo não era problema meu, que o filho dela já estava morto e que ela era apenas mais uma deusa decadente vivendo de esmolas, algo dentro de mim se contraía toda vez que a via assim. Eu podia vestir a pele de um lobo solitário, endurecer a voz por dentro, forçar o passo e mais, no fundo, ainda havia algo humano aqui. Ainda a bondade no meu coração que havia se tornado pedra. A verdade? Eu só perdi a capacidade de acreditar que o mundo poderia fazer algo por mim. Tudo o que ele faz é atrapalhar. Então, sim, talvez eu ainda fosse uma boa pessoa. Mas uma boa pessoa isolada num mundo que me ensinou, à força, que confiar é o primeiro passo para ser despedaçado. Voltei para o pequeno quarto da estalagem, cambaleando. Meu corpo parecia ter sido esculpido à base de hematomas e ossos trincados, mas a dor já era familiar. Quase reconfortante. Tirei a armadura, larguei a espada curta no chão e me deitei na cama dura com um suspiro rouco. Se eu continuar nesse ritmo, logo vou alcançar o nível 2. A ideia acendeu algo dentro de mim. Os andares inferiores já não ofereciam resistência. As formigas gigantes e sombras de guerra se tornaram previsíveis demais. Seus ataques tinham ritmo, padrão. Meus olhos já liam seus movimentos como um músico lê uma partitura. Era hora de algo novo. Andares 10 a 12. O verdadeiro início da dungeon. Foi para isso que vim. Mas para isso, vou precisar investir. Minha espada já perdeu o fio. A armadura, se é que merece esse nome, está a um passo de virar trapo. Ainda assim, acumulei uma boa quantia e o suficiente para um novato parecer rico. E eu já tinha um nome em mente. Um ferreiro confiável, discreto. Alguém que forja aço de verdade, sem se importar com as perguntas. Fechei os olhos, mas o pensamento seguinte me tirou o sono. A reunião dos deuses. 3 semanas. E se minhas informações já tiverem vazado? Se os deuses souberem que há um aventureiro solitário que entra e sai da dungeon todos os dias, sem estar vinculado a nenhuma família? Isso vai chamar atenção. Muita atenção. Cedo demais. Talvez seja a hora de me preparar. Um disfarce, uma fachada. No mínimo, arranjar um deus para colocar o nome como meu patrono, e nem que seja de mentira. Pensei em Estia. Ela está vulnerável, sem família, sem recursos. Talvez aceite, se eu souber conduzir. Não precisaria ser real, só o bastante para que os olhos certos se afastem. Ou talvez seja um erro. Um passo em falso e eu perco tudo. Mas a verdade é que, se eu não fizer nada, o mundo vai acabar vindo até mim. E, quando isso acontecer, não vai ser para apertar minha mão. Descansei pouco mais de 4 horas antes de forçar meu corpo a se mover de novo. O descanso foi curto, mas o suficiente. A dor ainda estava ali, espalhada entre músculos cansados e cortes superficiais, mas já era parte do cotidiano. Me alimentei em silêncio, revisei a bolsa de itens, às 17 horas, parti rumo à Torre de Babel. Era a primeira vez que realmente andava pelos andares da torre com outro objetivo que não fosse simplesmente vender cristais à guilda. A estrutura era colossal. A cada passo, mais claro ficava o contraste entre o subterrâneo onde lutávamos por sobrevivência e esse santuário de luxo, erguido sobre os corpos dos monstros. O mármore do chão refletia a luz mágica das paredes com perfeição irritante. Era limpo, perfumado, lotado de vozes arrogantes e vitrines iluminadas. Os andares baixos eram povoados por casas de câmbio e lojas de suprimentos, mas meu foco estava nos andares entre o 4º e o 8º, território da família de Hefesto. A temperatura do ar mudava conforme eu subia. O som das forjas era abafado, mais constante, como um coração pulsando embaixo da terra. Ferramentas de precisão, armas de todos os estilos, armaduras exibidas em suportes de bronze. Tudo caro. Tudo feito por artesãos que já tinham vendido o nome antes da alma. Eu não precisava disso. Eu precisava de talento bruto. Velfcrozo. Um nome que não chamava atenção. Um herdeiro amaldiçoado, dizem. Um artesão com mãos de ouro, mas que a maioria evita por puro preconceito. Para mim, era perfeito. Alguém com potencial, mas ainda fora dos olhos da multidão. Demorei a encontrá-lo.
Perguntei para alguns atendentes mais desleixados, fingi ser apenas mais um novato curioso e, eventualmente, uma das aprendizes indicou a forja nos fundos do 7º andar e uma das menores, sem vitrine, sem atendente. O calor que saía da porta entreaberta era intenso. Empurrei a porta com um leve rangido e o vi ali, cabelos vermelhos desgrenhados, sem camisa, martelando uma lâmina incandescente com precisão e raiva. As costas suadas, a expressão concentrada. Não percebeu minha presença até o barulho cessar. Então, ergueu os olhos. Posso ajudar? Perguntou, pegando um pano para limpar o rosto. Pode. Preciso de equipamento novo. Armadura média, uma espada curta, 3 facas de arremesso e talvez algo a mais, dependendo do seu talento. Ele ergueu uma sobrancelha, desconfiado. Tem ouro? Tenho. Bastante, para um aventureiro no meu nível. E por que não vai na loja da frente? Eles têm mais variedade. Porque não quero pagar por um nome. Quero pagar por qualidade. E dizem que você tem talento. Só falta alguém que reconheça isso. Velf bufou uma risada curta, mas havia algo nos olhos dele. Curiosidade, talvez. Ou reconhecimento. Quantas vezes você usou esse papo antes? Nenhuma. Nunca precisei de ninguém até agora. Mas vou começar a explorar os andares inferiores. Preciso de algo para que não me matem no primeiro golpe. E prefiro que seja feito por alguém com vontade de provar alguma coisa. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, avaliando. Depois largou o pano, pegou um caderno grosso coberto de carvão e abriu sobre uma bancada de ferro. Tá bom. Me passa suas medidas, peso, e me diz o estilo de combate. Vou adaptar algo que eu tenha guardado para o seu estilo o mais rápido que eu conseguir. Fechado? Fechado. Estendi a mão. Ele hesitou um segundo antes de apertá-la. O calor da forja ainda impregnado na pele calejada. Primeiro passo para algo maior. Não uma amizade. Ainda não. Mas talvez, um aliado no futuro. Saí da Torre de Babel enquanto o céu ganhava tons alaranjados. O sol estava se pondo atrás dos muros de Horário, e as sombras cresciam entre as construções de pedra e madeira. O fluxo de aventureiros no entorno diminuía, mas ainda havia vida demais naquela maldita cidade. Eu mantinha a cabeça baixa, encapuzado, caminhando como qualquer outro entre os becos do distrito comercial. 3 dias. Era o tempo que Velf precisaria para adaptar a armadura e as armas. Um prazo excelente, considerando a urgência. O ferreiro parecia empolgado, provavelmente aliviado por finalmente pegar um pedido sério, longe da sombra da família Crozo. O contrato estava fechado. E eu, pela primeira vez em muito tempo, teria uma pausa da dungeon. Mas não do meu propósito. Descansar? Para quê? O que eu preciso não é de paz, é de progresso. Força. Poder. E nem toda experiência está escondida atrás de paredes de pedra e monstros com garras. Alguns dons estão em carne e osso humanos. Fracos, isolados e mais preciosos. Cada habilidade é uma peça. Um fragmento de sobrevivência. E algumas peças estão ao alcance agora, esperando apenas que eu estenda a mão. Essa pausa forçada será útil tempo bastante para caçar. Lembro da voz de Kali como se fosse ontem, e nervosa, arrastada, tentando parecer confiante, mas tremendo por dentro. Aquele tipo de aventureiro que fala demais quando está sozinho há tempo demais. Nos esbarramos 3 dias atrás quando eu voltava para descansar e passava pelo 5º andar, me surpreendi por ver alguém lá. Quase ninguém desce nesse horário, é mais tranquilo para treinar, segundo ele. Ele me notou treinando bem cedo e saindo todo ferido e entender o porquê. Era um bom horário e ele acabou soltando uma frase. Ajuda a fortalecer meu instinto de sobrevivência, ele disse com um sorriso fraco, quase orgulhoso. Eu ouvi calado. Apenas assenti. Instinto de sobrevivência. Era assim que chamava sua habilidade. Um dom que o alertava segundos antes do perigo acontecer. Um radar contra a morte. Um recurso valioso, ainda mais para quem vive como eu. E Kali o usava bem. Talvez ele fosse meu primeiro fã, a primeira pessoa que viu que eu estava seguindo um caminho parecido com o meu. Isso me incomodou, não gostei de compartilhar meu local de treinamento e minhas presas. Desde aquele encontro, ele esteve na minha mira. Só me faltava o tempo, o planejamento e a frieza certa. Agora, eu tenho os 3. A noite ainda não havia se aprofundado quando deixei as luzes da Torre de Babel para trás. As ruas menos patrulhadas de Horário me levaram ao subterrâneo do comércio e o que fica abaixo das leis, da moral e dos olhares. Não era um lugar onde se andava com armadura reluzente ou em busca de justiça. Era onde os aventureiros iam quando queriam algo questionável. No mercado negro, bastou uma palavra sussurrada e algumas moedas pesadas para conseguirem o que eu queria. Frascos lacrados com essência de sangue e uma mistura de feromônios extraídos de cadáveres frescos de monstros e fluidos alquímicos raros. Caro, incômodo de carregar e mais eficaz. Bastam algumas gotas no lugar certo e as criaturas seriam atraídas. Com os frascos guardados com cuidado, segui para casa. Mas o sono não veio. O mapa do 5º andar se formava nitidamente na minha mente, corredores amplos conectando pequenas clareiras entre as paredes de pedra viva. Uma em especial, em a mais isolada a leste, era onde Kali fazia seus treinos matinais. Ele mesmo disse, é tranquila e só tem 1 ou 2 formigas por vez, e se eu me afasto um pouco, elas me esquecem. A ingenuidade dele era quase comovente. Tracei o plano com precisão.
Eu chegaria cerca de 1 hora antes do nascer do sol e espalharia a essência em pontos estratégicos ao redor da clareira. O cheiro começaria a se intensificar e, quando os primeiros monstros sentissem, iriam se aproximar, e outros viriam em seguida. A pequena clareira se tornaria um ninho de feras famintas. Kali chegaria como fazia todos os dias, confiante que estaria sozinho, que poderia treinar seu instinto. Quando os monstros surgissem em número, ele até conseguiria reagir no começo, talvez até recuar alguns passos. Mas a habilidade dele não o salvaria de um cerco inevitável. E quando sua atenção estivesse totalmente consumida pela luta, pela dor, pelo medo, eu apareceria. Um único golpe. Preciso, letal. Um corte no peito. Nada pessoal. Depois, sumir. E deixar as formigas fazerem o resto. O amanhecer no 5º andar era sempre o mesmo, e uma névoa tênue cobrindo as fendas do terreno, um silêncio que precedia o caos e os primeiros sons da Dandy acordando ecoavam como suspiros abafados. Eu já estava lá, bem antes da luz tocar a pedra viva. Os frascos haviam sido espalhados nos pontos certos, atrás de pedras e perto da clareira onde Kali sempre aparecia. E ele apareceu. Cabelos cinzentos desgrenhados, capuz cobrindo metade do rosto, passos silenciosos. Sua respiração era calma, controlada. Kali se posicionou no centro do espaço aberto e puxou as adagas com leveza. Respirou fundo. Começou a se mover em círculos, como alguém que ensaiava para um duelo invisível. No começo, tudo pareceu igual. Uma única formiga apareceu e iniciou a luta. Ele avançou, rápido, eliminando-a com um corte bem posicionado. Depois outra. Depois 2 de uma vez. Nada que ele não tivesse enfrentado antes. Mas os minutos passaram, e elas continuavam vindo. Sombras rastejantes deslizaram pelas paredes. Criaturas pequenas e agressivas e batedores. As formigas voltaram em número. 3. 4. 5. O campo que antes era um lugar de treino se tornava um campo de cerco. Ele percebeu. Seu corpo mudou de ritmo. O olhar, antes atento, ficou nervoso. Os passos hesitavam. A habilidade dele, o instinto de sobrevivência, começou a berrar dentro de sua cabeça. Seus olhos tremiam. A clareira estava cercada. Ele tentou recuar, mas mais monstros surgiam pelos lados. Eram dezenas. O desespero chegou rápido. Kali gritou ao cortar uma das sombras, girando o corpo e tentando manter os inimigos à distância. Por alguns segundos, lutou com tudo que tinha. Mas já era tarde. Foi nesse momento que me movi. Saí de um beco como parte da névoa. Sem pressa. Sem barulho. Os monstros nem reagiram e estavam ocupados demais tentando devorá-lo. Atrás dele, no ponto cego da luta, posicionei a lâmina. Sem palavras. Sem hesitação. O golpe entrou pelo centro das costas e atravessou o peito com precisão. Ele congelou. O corpo inteiro tremeu. Um filete de sangue escorreu de seus lábios enquanto sua cabeça girava lentamente, tentando entender o que o atingira. Nossos olhos se cruzaram por um segundo. Instinto não serve de nada quando a morte já está decretada por todos os lados. Retirei a lâmina. Ele caiu de joelhos. Depois de lado. O corpo ainda se movia quando desapareci novamente para os andares inferiores. As criaturas nem se incomodaram comigo. Tinham carne viva para devorar. Os sons de mastigação e estalos de ossos tomaram lugar dos gritos. Ninguém encontraria o corpo. E se encontrassem, pareceria mais um azarado que exagerou na confiança. A dungeon tem esse tipo de apetite. Dei a voltada pegando um outro caminho e saí da dungeon. Não era um dia de matar monstros, na verdade, eu consegui evitar todos eles até a saída graças à minha nova habilidade. Instinto de sobrevivência. Uma habilidade refinada pela paranoia. Um sexto sentido que sussurrava quando a morte estava próxima. Agora era minha. Sentei na cama da estalagem, exausto, mas em paz. O tempo fora da dungeon não tinha sido desperdiçado, agora era hora do meu merecido descanso, pois fim da linha havia evoluído.